Olá, eu sou Jaqueline Airoso, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar para vocês uma história terrivelmente inesquecível. Antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, que é muito importante, e se possível um comentário para ajudar o meu canal a crescer, já que ele é um bebezinho aqui no YouTube. Sabemos que amores adolescentes normalmente são muito mais dramáticos e envolventes. Na adolescência tudo é mais intenso, tudo tem mais peso, e quando dois jovens mergulham juntos em uma fantasia sinistra, tem uma grande chance de que tudo dê muito errado. Vamos iniciar a nossa história falando do Robert Best. Robert Arthur Best nasceu no ano de 1992, filho de Lee Best. Eu não consegui encontrar nenhum registro de qual que era o nome da mãe biológica dele. Eles viviam em Islandsburg, em Washington. Mas o que a gente sabe com certeza do Robert é que a vida dele nunca foi fácil, nunca foi um mar de rosas. O pai dele e a mãe se separaram antes ainda dele nascer. E depois que ele nasceu, a mãe biológica ficou apenas alguns meses com ele. Quando ele tinha ali por volta de 9 meses, então a sua mãe biológica foi embora, abriu mão da guarda dele e deixou ele para ser criado pelo pai. Então, mais ou menos ali, desde os 9 meses de idade até os 4 anos, o Robert foi criado pelo pai e por essa madrasta que para ele era a figura materna. Só que passou um tempo, o casamento se desfez e ele perdeu também essa figura que ele considerava como mãe. E foi mais ainda complicado porque quando ela saía para trair o pai dele, ela levava ele junto. Então, como o pai dele conta, sendo uma criança tão pequena, ele foi exposto a ver coisas extremamente inadequadas para qualquer criança, e isso pode ter mudado quem o Robert era de fato. E essa situação dele piora mais ainda porque quando o pai dele descobriu a infidelidade, da então esposa, da madrasta, o pai dele bateu no amante dela e por conta disso foi preso. Então, mais uma vez, ele perdeu a madrasta e ele também ficou sem o pai, que ficou por um tempo preso. Nessa época, ele foi morar então com seus avós em uma fazenda que ficava ali mais ou menos a 26 quilômetros de Ellisburg. E lá ele vivia junto com seus avós. Mesmo depois, quando o pai dele, Lee Best, saiu da cadeia, ele continuou vivendo lá nessa fazenda junto com seus avós. O pai dele trabalhava como operário ali de obras, depois de sair da cadeia, e vivia visitando o filho, mas ele de fato quis continuar lá mesmo, no interior. Avançamos no tempo e chegamos já na fase que o Robert está com 15 anos. E por conta do local onde ele vive e de tudo que ele passou, ele se tornou um rapaz bem antissocial, bem isolado, que gosta apenas de ficar em casa, não gosta muito de interagir com outras pessoas. E como muita gente sabe, jovens solitários recorrem à internet para fazer amigos. E com o Robert não era diferente. Ele jogava um desses jogos online, onde as pessoas ficam ali interagindo e conversando virtualmente. E nesse jogo que ele participava, o apelido dele era Element Evil. E foi justamente participando desse jogo online que o Robert conheceu a segunda personagem da nossa história, que é a Gracie Dillman. A Gracie Dillman também jogava e o apelido dela nesse jogo era Ice Princess. E a Ice Princess se apresentou para o Robert numa noite qualquer ali, chamando ele para conversarem. O Robert estava com 15 anos nessa época e a Ice Princess se apresenta como uma moça de 16 anos, um ano mais velho que ele, que morava ali num subúrbio de Columbus, em Ohio, um lugarzinho chamado Garrana. Ela se apresentou como uma menina assim de família rica, de um lar religioso, rígido e bastante exigente. Na verdade, ela se mostra bem revoltada assim com a vida que ela leva. Os dois começam a partir desse dia então a desenvolver uma amizade, só que é um pouco mais intensa que a amizade, porque eles viraram confidentes e o Robert não conversava com mais ninguém da idade dele, então ele concentrou boa parte das suas energias em todas as suas conversas ali com aquela Ice Princess.
Obviamente eles não conversavam mais só no jogo online, eles trocavam e-mails e SMS constantemente, o tempo todo. Eles falavam tudo sobre a vida deles um para o outro. E foi isso que gerou uma conexão. Eles começaram a se sentir seguros e refugiados, porque pelo menos um tinha ao outro, né? Tudo que eles achavam que estava em falta na relação com a família deles, eles começaram a encontrar ali naquela web relação. Só que começou a ficar demais. Essas interações não tinham mais hora. O Robert começou a esquecer da vida, ele não queria mais interagir com o pai, com a avó, com o avô, ele só queria ficar no computador, ele não dava conta mais de horário, das tarefas, as notas na escola começaram a baixar e aí esse comportamento meio que começou a chamar a atenção do pai dele. O pai dele, o Lee Best, era bastante exigente com essa questão da educação, porque justamente por ele trabalhar em obra, fazendo serviço braçal, ele não queria que o filho acabasse sem estudos, sem instrução e tendo que fazer esse tipo de trabalho que ele realizava. Então ele pegava muito no pé do Robert para que ele estudasse, tirasse boas notas e pudesse fazer uma faculdade e ter um futuro mais confortável do que o que ele tinha. Até esse momento, nem a família do Robert e nem a família da Grace sabiam desse relacionamento. Na verdade, nenhum sabia muita coisa um do outro. Muitas mentiras estavam sendo contadas e mais pra frente vocês vão entender por que eu tô falando isso. Quando completa ali mais ou menos um ano que eles estão conversando, um belo dia a Grace fala pro Robert que ela precisa confessar uma coisa pra ele. E no momento que eles estão conversando, ela diz pra ele que ela tem que contar que na verdade ela não tinha 16 anos quando começou a conversar com ele. Na verdade, ela tinha 12 anos quando começou a conversar com ele. Ou seja, praticamente uma criança. Praticamente uma criança não, uma criança, né? Podemos dizer assim. E claro que foi um baita choque pro Robert. Ele fica muito chateado porque mais uma mulher que mentiu pra ele, mais uma mulher que estava meio que deixando ele ali, enganando ele. E ele decide então se afastar da Grace para não ter que ficar pensando em como ela mentiu e enganou ele sobre a sua idade. Durante um ano ele se concentra ali na vida offline, ele tenta deixar a Grace de lado, ele chega a se relacionar com uma moça real, um namoro real de uma moça real ali da região, chamada Christy. Ele fica bem envolvido com mecânica automotiva, automobilística. Ele começa ali a praticar consertos de motor, de furgões, junto com seu avô. E começa ali já a fazer uns planejamentos de como seria a sua vida dali para frente. E um ano foi o tempo que ele aguentou ficar sem conversar com a Grace. Após um ano que ele estava começando a se encaminhar na vida, eles voltam a conversar. A Grace sabe que ele namorou com uma moça, tá tudo certo. E aí ela até faz um joguinho com ele. Ela diz pra ele também que ela tá apaixonada por um cara a quem ela chama de Romeu. E ela fica naquele joguinho, ela não diz quem é o cara, ela não dá muitas informações. Até que uma noite ali qualquer, ela confessa pro Robert que o cara que ela gosta é ele, que é o cara que ela ama. Ela confessa o amor para ele e ele diz que é recíproco, que ele também a ama. Então os dois declaram seu amor ali, parece que é tudo muito lindo, muito fofinho, só que não, né? Algumas fontes diziam que a Grace teve um namorado real que frequentava a casa dela, mas eu não vi isso em muitas fontes, então eu não consegui me aprofundar para trazer nome ou alguma coisa sobre esse suposto namorado. Só o que tem é realmente rumores. Nossa história avança então já para abril de 2010 e os pombinhos Robert Best e Grace Dillman estão realmente web namorando. Nessa época o Robert está então com 18 anos e a Grace está com 14, quase 15 anos. O Robert começava a planejar como ele faria para ficar perto da amada, para fazer com que aquela relação ficasse cada vez mais sólida e mais real. Então, lembrando, né, ele morava ali em Washington e ela morava em Ohio, em Gahanna, Ohio. O que o Robert pensou? Tinha uma escola ótima, que era a Ohio Tech, que era uma das melhores ali da área que ele queria estudar, que era mecânica
automotiva, automobilística. Então, o que ele pensou? Que ele poderia ficar mais perto dela e já estudaria nessa escola para garantir o seu futuro, né? Mataria 2 coelhos com uma cajadada só. Era uma boa ideia, até o pai dele apoiou, porque realmente era um bom plano para ele iniciar a sua vida profissional. O casalzinho combinou que quando ele fosse lá para conhecer a escola, ele já ia encontrar com ela pessoalmente e a partir dali tudo se resolveria. O Robert fez uma longa viagem, ficava mais ou menos 3.000 quilômetros, é chão pra caramba, e ele foi lá e combinou de encontrar com a Grace. Para vocês terem ideia de como era a vida da Grace, assim, apesar de tudo, ela realmente convivia mais só com a família dela, ela era educada em casa, ela não costumava assim sair sozinha com a galera, com os amigos, os pais eram muito rígidos, tanto que o único lugar que ela poderia ir, que ela conseguiu marcar encontro com ele, foi na igreja, e era lá que ele estava indo para encontrar ela. Quando o Robert chega na igreja, ele já vê um homem lá na porta, que é o pai da Grace, e ele tenta ali fazer uma aproximação. Quando ele vai se apresentar para o pai da Grace, que se chama Alan Dillman, o Alan Dillman disse que conhece ele, que a Grace falou dele e que não tem nada de sim pessoal contra ele, mas que não vai deixar ele chegar perto da Grace pelo fato de ele ser mais velho, né, de ela ser muito nova. E fala para ele dar o fora dali, porque ele tinha chamado a polícia. E de fato ele chama a polícia. Só que como o Robert não chegou a ter nada físico com a Grace, não teve crime. A polícia ali de Ohio investigou, mas não tinha nada pelo que condenar o Robert. Então toda essa situação foi mais um tapa na cara do Robert, foi mais um soco no estômago desse rapaz apaixonado. E mais uma vez ele decide ficar longe da Grace, obedece o pai dela e tenta se afastar, mesmo amando muito ela. Um ano e pouco se passa e nossa história avança para outubro de 2011. Uma noite qualquer, a Grace volta a procurar o Robert, desobedecendo seu pai, e diz que precisa muito da ajuda dele, que ela está passando por uma situação muito complicada em casa e que ela só tem a ele para recorrer. Esse contato não era feito pelo celular dela, ela era cuidadosa para que os pais não a pegassem. Então sempre que ela mandava mensagem para ele era de algum celular emprestado, de alguma amiga, ou ela tinha o cuidado de mandar mensagem no momento que os pais não tivessem presentes, né, para que não descobrissem tudo. E o Robert, né, rapaz apaixonado, volta a falar com ela. As conversas começam a ficar um tom mais sinistro, assim, mais tenso, porque a Grace confidencia a ele que precisa de ajuda porque o seu pai abusa sexualmente dela. E tem mais, ela diz que a mãe é conivente com esses abusos e que a mãe agride ela também fisicamente. Isso mexeu muito com o Robert, porque ele era um rapaz fragilizado, ele tinha uma emoção à flor da pele, ele amava ela. E tem mais outra questão também. A avó do Robert, a Berenice Best, tinha contado para ele que quando ela era criança, ela tinha sido abusada sexualmente. Então ele tinha esse gatilho, ele tinha essa coisa de querer proteger, de querer ajudar uma vítima, ainda mais que era a menina que ele gostava. Então ele ficou muito com isso na cabeça, de como ele poderia fazer para ajudar a Grace com essa situação. Tanto que a primeira coisa que ele sugere é que ela procure as autoridades, que ela procure a polícia e conte o que acontece naquela casa para ver se eles ajudariam. Só que a Grace diz que não adianta ela chamar a polícia, porque os pais são ricos e influentes e não daria em nada. Ela seria ridicularizada, não acreditariam nela e nada mudaria. Então o Robert sugere mais uma coisa, que eles fujam e deixem tudo para trás. Mas a Grace disse que também não vai resolver, porque os pais, por serem ricos e influentes, vão acabar encontrando eles e ainda castigariam ela por ter tentado fugir. Na verdade, a Grace diz pro Robert que só tem uma coisa que vai resolver a situação. Ela tá crente de que só vai ficar em paz se os pais dela morrerem. Durante os próximos meses, a Grace continua ali se comunicando com o Robert e ela deixa bem claro para ele que a única coisa que pode resolver a situação dela é se tanto seu pai quanto a sua mãe forem mortos. E ela quer que o Robert faça isso, porque afinal de contas, ela diz para ele, né, se você me ama, você vai fazer isso por mim.
Você não vai deixar eu continuar vivendo desse jeito. Além do mais, os pais não permitiam o namoro. Então, se os pais saíssem fora ali da equação, os dois finalmente poderiam ficar juntos e viver aquele lindo romance. Ela coloca nele essa capa de herói, né? Você é o homem da minha vida, você é a pessoa que pode, você é a pessoa que vai me salvar. E isso, para um homem apaixonado, cheio de gatilhos emocionais, querendo proteger essa linda moça, infelizmente era a receita para a desgraça. Então a Grace bola um plano que eles vão aperfeiçoando ali pelos próximos meses. E esse plano para tirar a vida dos dois pais da Grace. Esse plano me lembrou um pouco o da Suzanne von Richthofen, tá? Quando tudo acontecer, vocês vão ver que é bem parecido mesmo. Eles começaram os preparativos ali na noite de 12 de junho. E tudo aconteceria nas primeiras horas do dia 13, né? Ou seja, logo depois da meia-noite. Foi combinado que a Grace desligaria o alarme de segurança da casa apenas assim uns 5 minutos antes dele entrar. Porque ela achava que se ela desligasse muitas horas antes, aquilo poderia levantar suspeitas. Então eles decidiram que ela desligaria apenas 5 minutos antes de ele entrar. Eles assistiam muitos programas policiais, então eles cuidaram de uns detalhes, tipo assim, ela pediu para ele não entrar de calçado na casa para não deixar pegadas. E começa o plano. O Robert dirige até a cidade de Gahanna. Ele estaciona o carro na outra rua, não na rua da Grace, para que ninguém veja aquele carro diferente. Ele deixou o carro mais ou menos uns 500 metros ali da residência. Ele vai até a residência, quando chega lá na frente, ele tira os calçados e coloca em cima de uma lixeira. E ele entra na casa. Os pais da Grace estão dormindo, já era tarde, né? Já era, sei lá, 1h da manhã, por aí. E aí eles têm aquele momento onde eles finalmente se encontram, depois de anos e anos conversando. E eles podem se abraçar, se beijar e combinar de matar os pais dela. Eles ficam ali um tempo conversando e ele dá uma leve surtada, porque assim fica bem claro que ele não quer cometer o crime. Ele está surtando de nervoso e de medo. Só que a Grace fala pra ele, né? Meu amor, esse é o único jeito da gente ficar junto. Pra gente ficar junto, os meus pais não podem existir. Então ele se enche de coragem e vai. Ele caminha até o quarto dos pais dela. Eles estão dormindo e ele fica ali parado, observando, tentando criar coragem, mas ele ainda não consegue. Ele volta lá pro quarto que a Grace estava. Eles conversam mais um pouco. Ela reafirma tudo aquilo pra ele, que ela estava sofrendo muito, que o pai abusava dela. Então ele decide que agora vai acontecer, agora vai. Ele pede para ela um lençol para poder dar uma segurada ali no líquido vermelho que a gente tem no corpo, né, que vai sair um monte. E ele tava com uma faquinha pequena, ele pede para ela uma faca grande. E ela permite que ele vá na cozinha e pegue um facão de churrasco. Então, com esse facão de churrasco e com esse lençol, ele vai até o quarto dos pais dela e ela atrás, só no cantinho, só observando. Só que o que acontece é que quando o Robert vai se aproximando ali do pai dela, né, que era a pessoa que ele tava com mais raiva por ser um suposto abusador, a ponta do lençol que ele tava segurando acaba roçando ali no corpo do pai dela. E só com esse toque o pai dela acorda. Quando o pai dela acorda e vê aquele homem estranho ali com uma faca, ele parte para briga e os dois começam a lutar. Eles rolam, o Alan Dillman cai da cama e os dois rolam. E o Robert acaba por cima dele. E lhe dá ali vários golpes com aquele facão de churrasco. Só que ao invés de simplesmente cometer o ato tenebroso ali, ainda bem, né? O Robert começa a confrontar o Alan e fala, né? Por que você fez isso com ela? Por que você abusava da sua própria filha? Me diz por que você fez isso. Só que o Alan Dillman responde, eu nunca abusei da minha filha. Ela tá mentindo pra você. Quando ele fala isso, o Robert já para tudo que ele estava fazendo. E ele olha pra Grace, como quem diz, né? E aí? Por que ele tá falando isso? E na maior tranquilidade a Grace fala, realmente eu menti pra você. Eu tenho manipulado você. Meu pai não abusou de mim. Nesse momento, o mundo do Robert cai, porque ele já não queria fazer isso. Ele já estava fazendo esse crime como último recurso para proteger a sua amada.
Então, quando ele percebe a gravidade do que ele fez e que ele fez aquilo tudo porque estava sendo manipulado por uma menina, ele consegue agir rápido. Ele imediatamente começa a aplicar ali os primeiros socorros no Alan, porque ele tinha o treinamento de primeiros socorros, e pede para a mãe da Grace, que estava ali do lado, apavorada com aquela situação, pede para que ela chame a emergência. E ela chama. Muito rapidamente, como sabemos, a polícia e a emergência chegam lá na residência dos Dillman e levam o Alan com vida, e já logo o Robert é preso, né? Imediatamente o Robert é preso. Quando a polícia questiona pra Grace se aquele rapaz era namorado dela, ela friamente diz que não, que o Robert não era nada dela. Só que pelas reações dela, a polícia sabia que ela estava envolvida ali naquele rolo, e algumas horas depois ela é interrogada também. A Grace observava toda aquela situação, o pai ferido, a mãe surtando, o Robert indo preso. Ela observava aquilo tudo com a mais absoluta frieza, sabe? Não tinha uma gota de suor correndo no rosto dela, não tinha uma lágrima, não tinha nervosismo, não tinha nada. O Robert já estava ali, né, com as emoções à flor da pele, surtando. Ele foi totalmente cooperativo com a polícia, ele contou toda a verdade desde o começo, ele assumiu qual foi o papel dele e estava disposto a colaborar. E tudo isso ficou muito explícito porque ele de fato quis salvar e salvou o Alan Dillman, né? Aplicando os primeiros socorros e chamando a emergência. Ele poderia ter surtado e saído dali correndo, mas ele quis fazer a coisa certa, porque desde o começo ele estava em dúvida, né? Não foi ideia dele cometer o crime. Ele realmente foi extremamente manipulado. A Grace, até na delegacia, ela não esboçava nenhum tipo de reação, remorso, preocupação, sofrimento, nada. Tudo que perguntavam para ela, ela ficava calada. E o primeiro comentário que ela fez foi sobre o gosto da água que ofereceram para ela na delegacia. Ela disse que o gosto da água era muito bom. E isso deixou os policiais assim chocados, porque com tudo que estava acontecendo, ela estava pensando em como era o sabor da água, sabe? No mínimo estranho. Como a Grace não falava, a polícia nunca teve a versão dela, só tiveram a versão do Robert e depois do pai dela, né, que já estava ciente do que a filha tinha tentado lhe fazer com eles. Só que a polícia teve acesso às conversas entre o Robert e a Grace, né, e-mails, SMS, algumas chamadas telefônicas que ocorreram ali em horários estratégicos, expuseram para a polícia toda a trama do que tinha acontecido ali, que eles também já estavam desconfiados, né, de que era um acordo entre a filha e aquele rapaz para matar o casal Dillman. E a conclusão da polícia é que o Robert começou a ser manipulado anos atrás pela Grace. E quando tudo aconteceu, que chegou ali aquele momento dele provar amor por ela, ele estava simplesmente babando de amor por ela, no auge da paixão, e eles entenderam que sim, ele teria feito qualquer coisa por ela. Uma das psicólogas que trabalhou, né, que estudou esse caso, a doutora Catherine Seaford, chegou a teorizar: será que a Grace tinha algum tipo de doença mental, algum transtorno, algum distúrbio que teria feito com que ela agisse daquela maneira? Segundo essa doutora Catherine Seaford, se a pessoa tiver doença mental, ou uma pessoa que não tenha doença mental, mas que tenha sofrido algum abuso severo ou negligência lá na primeira infância, nos primeiros anos de vida, isso pode mudar a forma como aquela pessoa vive, interage, sente e se comporta em relação às outras pessoas. Quanto ao Robert, a gente sabe que ele sofreu abuso e negligência na primeira infância por causa do abandono da mãe dele, por causa de tudo que ele foi exposto pela madrasta e também abandono da madrasta e ali por um tempo do pai. Então o Robert poderia ter ficado com alguma sequela emocional ou psicológica, né, digamos assim, dessa situação. O fato é que pode sim ter acontecido ali do casal, desse casal tão específico, terem se juntado, se conhecido e juntos eles fugiam da realidade, talvez até por causa daquele jogo, eles mergulharam de cabeça nessa fantasia de viver esse amor, de destruir qualquer coisa que ficasse no caminho, sabe? Por conta da Grace não interagir com outras pessoas e das relações do Robert terem sido tão limitadas,
e tão problemáticas, isso pode sim ter alterado a percepção deles em relação ao que era um amor saudável, ao que era um amor certo e o que era um comportamento aceitável entre pessoas. Quase que como uma loucura compartilhada, né? O folia du que a gente fala. Enfim, nunca se soube qual foi a real motivação que fez com que a Grace chegasse ao ponto extremo de querer que os seus pais fossem mortos. Nunca se soube se ela de fato sofreu algum tipo de abuso físico ou sexual ou psicológico dos pais. Nunca foi confirmado e também nunca foi negado de fato. O pai da Grace, o Alan Dillman, perdoou a filha, perdoou o Robert. Ele é um homem assim muito religioso, muito voltado a Deus e realmente cheio de misericórdia. Ele chegou a pedir à justiça que tratasse bem o Robert e desse uma chance, pois ele era um rapaz bom, um rapaz novo que tinha cometido um terrível erro, mas que não merecia ser punido para sempre por isso. Ele tentou tirar o melhor dessa situação. O Robert Best, no fim das contas, foi acusado de tentativa de assassinato com agravante e agressão criminosa. E ele teve uma pena que eu considero bastante branda, de 8 anos. Essa pena foi mais branda por causa que ele se arrependeu ali no meio do ato, conseguiu ajudar a salvar a vida da vítima, chamou a emergência e ainda colaborou bastante, né? Colaborou totalmente com a investigação e com o trabalho da polícia. Já a Grace, ela teve uma pena de 8 anos, só que foi suspensa. Em troca disso, foi recomendado 2 anos de acompanhamento médico e psiquiátrico. A gente não sabe se a pena dela foi... Eu diria que 2 anos com acompanhamento psiquiátrico não é pena nenhuma, né? Praticamente uma absolvição. Não se sabe se ela obteve esse tratamento pela idade, porque ela era menor de idade, ou se ela de fato possuía alguma doença, transtorno ou distúrbio mental. Porque como o registro médico dela é confidencial, só se pode teorizar e imaginar coisas, mas não se pode confirmar nada de fato. O tempo todo que estava na prisão, Robert em nenhum momento mostrou ressentimento ou mágoa por Grace ter negado o romance deles, ter apenas se colocado como vítima. O tempo todo ele se mostrou completamente apaixonado e disposto a reencontrar Grace fora da cadeia. Esse foi o caso de hoje, né? Com um final assim feliz, entre aspas, porque o Alan Dillman conseguiu sobreviver. Mas mais um romance extremamente perturbador que me lembrou um pouco a história da Suzanne von Richthofen. Só que a história da Suzanne, infelizmente, teve as 2 vítimas, né? Mas até onde chega a loucura desses amores juvenis, até onde uma pessoa é capaz para ter liberdade. Será que era isso que a Grace queria? Eu acho que ela não queria viver o amor, acho que não era pelo romance, eu acho que ela queria se libertar de alguma coisa. Nunca se soube se as acusações contra o pai dela eram invenção ou eram verdadeiras. Enfim, é uma coisa que nós nunca saberemos. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.